em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 287. Eu sou Rafael Arinelli e o papo é pop. Só a velharada vai entender, né? Jovem não vai entender essa referência. Eu sou a Clara e antes de chamar uma coisa de popular, a gente precisa definir o que é que popular significa. Olha, verdade, tem razão. Muito bom. Tem razão. Eu sou muito popular com a minha mãe, por exemplo. Eu sou Fernando Machado e Clara, pessoal da mesa, o Brasil inteiro quer saber, o agro é pop? Eu sou Daniel Cury, o Papa é pop, o Oscar eu não sei e o Rafa roubou metade da minha frase. Ah, não acredito! Eu preciso dizer que eu tava com essa frase na minha cabeça, eu falei, vou fazer duas porque eu tenho certeza que alguém vai falar isso antes de mim. Jura? Nossa, foi pro senso comum então. Eu quero citar uma frase inteira dessa música, o Papai Pop do Engenheiros, mas eu falei, tenho certeza que alguém vai falar antes de mim, então vou preparar duas. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui neste podcast Cinemação 287 para bater um papo aqui, né? Um papo mais aberto aqui, depois de entrevistas, filosofias que a gente trouxe aqui. Dessa vez vamos discutir aí um lance importante, né, dentro do cinema. Afinal de contas, de ano em ano somos invadidos aí por milhares de filmes aí da cultura pop, filmes de super-heróis e tal. E a gente resolveu trazer aqui essa discussão de será que esses filmes merecem ter um lugar especial no Oscar? Será que esses filmes eles são aclamados pelas críticas como bons ou ruins de forma justa ou injusta? O que é pop, exatamente? Vamos tentar discutir um pouco isso, né, para tentar chegar em algum lugar com isso. Afinal de contas, tem muita gente aí que gosta de filmes mais populares, assim, né, da cultura pop mesmo, né, filmes de super-herói, às vezes fica chateado de não ver seu filme representado, às vezes, num Oscar, aí fala, Oscar é só pra quem é crítica de cinema e tal, e às vezes não é assim. Então hoje a gente vai discutir um pouco tudo isso, né, que envolve esses filmes de milhões e milhões de dólares, e a gente trouxe aqui uma convidada de honra pra vir conversar com a gente, que é a Clara. Clara, seja bem-vinda ao podcast do Cinemação. Gostaria que você se apresentasse aqui pro nosso público que pela primeira vez te ouve aqui. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu sou a Clara Matheus, eu sou apresentadora do canal Mimi Mídias. É um canal do YouTube e a gente fala sobre mídia. E é isso, assim, não é um canal no YouTube que tem desafios e banheira de Nutella. É um canal do YouTube para quem quer conversar sobre coisas mais sérias, sobre temas de mídia, quer se aprofundar nos assuntos. Exato. E é isso. Não, e é sensacional o trabalho que a Clara faz. Inclusive tem lá um vídeo, né, que foi um vídeo que inspirou a gente aqui também, que é o Cultura Pop, o que significa e pra que serve. Então já fica aqui a dica pra galera ir lá assistir, né, Dan? E foi ele que eu olhei e falei assim, quer saber, vou chamar, vamos ver se a Clara topa gravar. E ela topou, que bom. Pô, sensacional. Claro que topei. E temos aqui também o nosso querido Fernando Machado, né, que já é aqui da casa, é do Cinemação, mas é aquele nosso, é o muso do Cinemação, né? O cara que tem canal no YouTube, tem podcast, escreve, faz malabarismo, atua, dirige, não é isso, Fernando? E faço tudo isso de meia. Faço tudo isso de meia e luva. Cara, a gente tenta, né? A gente... É assim, na verdade, ela deixou a porta aberta, eu entro. A minha filosofia é essa. Muito bom. A porta tá aberta, eu entro e
É isso aí. Pô, sensacional ter vocês dois aqui com a gente. Tenho certeza que vamos ter muita coisa aqui pra discutir hoje, né? Inclusive aí estamos esperando altas explicações aqui da Clara, hein? Porque depois desse vídeo, esse vídeo que você fez, olha, me levou pra um lugar de filosofia que, olha, fiquei malucaço com isso daí. Fico feliz em saber, o objetivo é sempre estragar a cabeça das pessoas que assistem. Nossa, sem dúvida. Eu vim aqui só pra isso. A verdade é essa. Cara, sensacional. Vamos então bater esse papo sobre cultura pop, cinema e tudo mais, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje o papo aqui é polêmico, né? Afinal de contas vamos falar aí sobre essas questões aí que envolvem o Oscar, que envolvem super-heróis, mas você pode contribuir com essa discussão. Afinal de contas o podcast ele se estende também, né? Na parte de comentários aqui do nosso post do podcast. Então você pode ir lá e deixar seu comentário quando você entrar no nosso site, no cinemação.com, e no post desse podcast você vai conseguir deixar lá seu comentário, sua opinião e tal, inclusive vai poder, dá pra votar nas opiniões, no comentário da galera, e aí todo mundo sai ganhando, né? Afinal de contas a discussão ela se expande. Se você não quiser entrar no site e tal, e quiser um outro jeito de mandar seu comentário pra gente, vai e envia um e-mail aqui pra gente, contato@cinemação.com. Com isso você vai ter seu e-mail lido aqui no podcast do Cinemação. E se você quiser deixar a gente ainda mais feliz do que com um comentário e um e-mail, que já são suficientes pra gente ficar muito feliz, mas pra gente ficar muito mais feliz, você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. A gente tem um botãozinho lá no site que chama Contribua, ou então você pode digitar cinemação.com/contribua, e aí lá você vai ter acesso a 3 plataformas diferentes pra você apadrinhar o Cinemação, pra você ajudar a gente com uma contribuição mensal que pode ser a partir de R$1, ou seja, a partir de R$1 você já entra no nosso grupo secreto, no Facebook, já entra no nosso grupo no WhatsApp e já começa a curtir com a galera toda que curte cinema e que é patrão ou patroa do Cinemação. Então, seja parte desse time também, contribua com a gente e a gente vai melhorar muito mais com o seu rico dinheirinho, que é sempre bom porque paga as contas e é muito importante. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários bacanas e dessa vez vamos ler alguns comentários também sobre posts que saem lá no nosso site, né? Afinal de contas, né? Toda hora tem alguém comentando, é artigo, é crítica que sai lá no cinemação.com, e um dos comentários que chegou foi justamente em um artigo novo que quem escreveu foi nosso autor aqui, o Will Bongiolo, e ele falou sobre o Babadook. E aí a gente perguntou lá no Facebook quem é que tinha lido e tal, e aí a gente recebeu o comentário lá do Renato ST, né? Ele escreveu o seguinte: melhor filme de horror de 2014. As metáforas foram magicalmente mostradas em um filme que não apela para o susto fácil, e sim para o suspense e terror inteligente. Olha aí, então, comentário que a gente recebeu sobre uma crítica, né? Uma crítica que saiu, e você também pode interagir com essas críticas, mandando também seu comentário sobre o que você acha, né, dessas críticas. Dan, você por acaso já assistiu Babadook? Claro que já assisti Babadook e achei espetacular, é um dos meus filmes de terror preferidos, inclusive. Olha aí, eu não posso falar isso porque eu não assisti, então... Então assista, porque eu acho que ainda tá lá naquela coisinha lá que é fácil de achar. Sei, o sabe? Streaming vermelho. É, isso mesmo. E eu tenho um comentário aqui do Diego Lambert. Que chique, né? Diego Lambert. Ele comentou sobre o podcast 285, o Cinema na Sala de Aula, e foi um comentário nas redes sociais. Ele escreveu assim: o cast é muito bom, eu gosto muito do Plano Detalhe. Dessa vez eu fui conferir o podcast indicado Audiovisual Cast, que eu não conhecia. Valeu mesmo, galera. Ou seja, estamos disseminando podcasts por aí, mesmo que não seja só o nosso. Então é muito bom isso, muito bom essa troca, e espero que tenha gostado e que continue ouvindo todos os podcasts possíveis, porque é sempre bom. E nesse podcast aqui tem Plano Detalhe também, hein? Pega o caderninho aí, porque tem coisa boa que vai vir. Tô avisando, hein? Tô avisando.
And the Oscar goes to... Ooh, ha, ha. And I thought my jokes were bad. Ano a ano nós somos, né, imundados aí com um monte de filme de super-herói. Tem filme de super-herói bom, tem filme de super-herói ruim, tem superproduções, tem filmes críticos, tem filmes que são diversão, tem filmes que focam só na ação, tem filme de tudo que é tipo. E esses filmes, eles ganham milhões e milhões de dólares e são produzidos com milhões e milhões de dólares, né? Atualmente, segundo aqui a Box Office Mojo, né, que a gente pegou os dados aqui, os dados americanos, nós temos hoje no topo da lista dos filmes mais populares ou com melhor bilheteria, né, de todos os tempos no que se refere a filmes de super-herói, nós temos em primeiro lugar o Pantera Negra, que já arrecadou aí 700 milhões de dólares. Em seguida nós temos Guerra Infinita, temos Os Vingadores, temos Os Incríveis 2, temos o filme do Batman, né, também o Dark Knight, outro Vingadores. Então assim, a gente tem filme pra caramba e esses filmes juntos já somam aí mais de bilhões e bilhões de dólares. Então, inevitavelmente, a gente sabe que esses filmes levam muita gente pros cinemas. A grande questão que fica por trás disso é justamente a qualidade deles. O que esses filmes trazem pra gente? Será que eles são dignos de estarem em grandes premiações? Será que eles são vistos com os olhos de quem precisa ser visto, né? Quer dizer, os críticos são muito críticos. Será que existe tudo isso por trás desses filmes? E aí a gente resolveu trazer essa discussão aqui e eu acho que o melhor lugar para a gente começar é justamente com aquilo que o Dani falou lá no começo do podcast. O que é cultura pop, hein, minha gente? Antes, Rafa, acho que é importante uma coisa. A gente tá falando muito disso por conta da nova categoria que o Oscar resolveu criar, né? De melhor filme popular. Exato. Eles vão chamar. E eles criaram essa categoria basicamente porque estão desesperados por audiência. Por quê? Qual que foi o princípio? Eles fizeram lá viram os números de audiência e chegaram à conclusão de que o Oscar tem mais audiência quanto mais popular são os filmes que estão concorrendo ao Oscar. Uhum. Então, quando o Titanic concorreu, né? Titanic foi um filme que ganhou muitos Oscars e teve uma bilheteria muito alta. Então, o Oscar teve uma audiência alta. Quando o Avatar concorreu, não ganhou, né? Mas ele era muito... tinha uma bilheteria muito alta, teve um fluxo maior de pessoas. A mesma coisa com o Senhor dos Anéis, e eu acho que aí o grande problema é essa questão, assim, tá, mas por que você vai dar um Oscar só pra filme popular, e se ele for pra filme popular, então ele não pode ganhar o outro Oscar, então isso significa que o que ganha o Oscar de melhor filme, invariavelmente não pode ser popular, porque afinal de contas ele é pra uma elite de entendedores de cinema, né, então acho que isso que é a base, né, assim, isso que é complexo. Sim. Porque, peraí, eles ainda vão explicar qual que vai ser o critério pra concorrer à categoria de filme popular, mas eles escolheram isso num desespero de tentar fazer com que a galera queira ver, né, o Oscar, porque tá o filme que gostaram, que a maioria ou que muita gente gostou, e ao mesmo tempo que a gente, enfim, que eles fazem isso, eles caem um pouco em contradição, né, e fora Sim. que o Oscar recentemente vem premiando filmes mais independentes, que tendem a ter bilheterias mais baixas, porque nos primórdios ele premiava, sim, na verdade assim, em vários momentos ele premiou filmes que tiveram bilheterias muito altas. Se a gente for considerar popular, né, popular é realmente o que tem bilheteria alta, e já premiou antes filmes de altas bilheterias, mas ao mesmo tempo, de certa forma, a gente pode pensar que o Oscar sempre foi um pouco nicho. Ninguém, sabe, assim, há um tempo atrás, ninguém ligava muito, ou assistia e, assim, não tinha nenhuma, né, bilheteria nenhuma audiência tão alta o Oscar, porque afinal de contas as pessoas, sabe, assim, é um misto entre aquilo que é pra quem gosta de cinema e tudo mais, com a indústria e essa expectativa de se aumentar sempre, né? É um negócio que vai longe e tem muitos aspectos para se pensar, né? A gente viu o Oscar mudando de perfil ao longo do tempo, né? A gente viu, ele premiava muitos filmes populares, né? Como você falou, Titanic, Avatar e tal, e depois a
a gente viu uma mudança de perspectiva e tal, do olhar do Oscar mesmo com as obras. E o Oscar também é um impulsionador de bilheteria, né? Um filme falar que é vencedor de Oscar acaba levando mais gente pro cinema. Agora, conectando, né, com a pergunta até que eu estava fazendo, eu acho que aí existe uma discussão, e aí a Clara pode até ajudar a gente com isso, baseado até no vídeo que ela fez e tal, que é justamente isso. Será que a partir do momento em que há essa divisão de categoria, também não há uma divisão no sentido de a cultura pop é uma coisa e filmes, melhor filme e tal, cultura é outra coisa, sabe? Quer dizer, será que não existe aí uma ruptura até de termologia ou até de conceito mesmo? Eu acho que o problema tá bem aí, assim. Porque primeiro, se vai fazer o prêmio de cultura de melhor filme popular, tipo assim, a gente ainda não tem as regras. Mas essa regra vai ter que trazer muitas respostas, assim, porque por enquanto a gente só tem pergunta. Mas, porque ou o critério para popular, assim, ele pode ser baseado em muitas coisas. Um deles seria a bilheteria. Mas a bilheteria, ela não diz respeito à qualidade. Pode ter um filme horrível, que tem uma bilheteria maravilhosa, pode ser um filme sensacional, que tem uma bilheteria gigantesca, enfim, e vice-versa. Então, assim, é muito estranho pensar que um filme com uma bilheteria grande, se o critério do popular for o tamanho da bilheteria, ele possa não ser indicado a melhor filme porque ele teve a bilheteria grande, então ele só vai ter o melhor filme, sabe assim? Exato. É uma categoria que eu tô achando tão esquisita, especialmente se for excludente, sabe? Ou vai ser melhor filme popular ou melhor filme, que eu acho que vai ser o caso, é muito esquisito, porque senão tende muito a uma redundância, né? Tipo, do melhor filme ser o melhor filme popular. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu penso no Mad Max, que não é um exemplo que vocês citaram, mas eu acho que é um exemplo muito bom pra gente pensar nisso, porque o Mad Max, ele levou, tipo, foi o recordista no ano dele, ele foi indicado a melhor filme, ele não levou o melhor filme, mas era um dos favoritos, e eu fico pensando, e hoje, o Mad Max, possivelmente ele seria indicado a melhor filme popular, e aí talvez ele teria levado, mas é isso, assim, muitas perguntas e poucas respostas. Uhum. Eu acho que independente, eu acho que a única maneira desse prêmio não parecer excludente é ele for uma coisa parecida com, sei lá, People's Choice Awards, sabe? Que as pessoas votam. Sim. Sim. Se a pessoa vota, você já não parte mais do princípio do artístico. Agora, se o Oscar for fazer, vamos pegar pela bilheteria. Você julgar um filme pela bilheteria é muito rasteiro, é muito baixo. Muito. Mas eu tava pensando... Foi justamente o que passou pela minha cabeça, assim, de ser uma votação popular. Seria uma inovação. Mas não me surpreenderia, eu não sei se vocês são familiarizados com as regras do Oscar, mas pro canal, uma vez eu fiz um vídeo explicando as regras do Oscar, especificamente a de melhor filme. E aí, pra isso, eu fui lá ler, né, as regras do Oscar. É vício de academia, né, de ir no mais próximo possível da fonte. Sim. Mas aí eu fui ler o manual das regras do Oscar, e cada prêmio, ele tem suas próprias regras. Sim. Então não seria surpreendente que o filme popular fosse votação popular, porque cada prêmio tem um tipo de público votante, sendo o melhor filme o único, melhor filme e melhor animação, né? Que são os únicos que todo mundo vota, que não são só os especialistas, né? Naquele assunto. E aí, então seria interessante. E aí eu acho que é meio que quase que resolve o problema. Sim. Desse prêmio, assim, se for uma votação popular. Fazendo até um paralelo aqui com futebol, né, a gente vê que, por exemplo, a FIFA, que é o órgão, né, que coordena todo o futebol e tal no mundo, blá blá blá, eles também fazem alguma coisa parecida nesse sentido, né, quando eles buscam lá premiar o melhor jogador do mundo e tal, eles dão um peso para votação popular, mas assim, quando você vai votar o melhor jogador do mundo, por exemplo, eles dividem essa premiação em várias partes. Então, por exemplo, os capitães dos times vão votar nesse cara, daí depois você tem os técnicos que vão votar, aí você tem mais um quarto lá da votação que vem justamente da votação popular. Então, assim, o que eu acho que acaba sendo discutível é justamente essa questão de o que é o popular, né? E aí que entra também essa questão dessa divisão de cultura popular, porque assim, a gente pode pegar as grandes bilheterias, às vezes acontecem com filmes que são altamente
altamente criticáveis, e de repente você pode ter uma alta bilheteria, de repente, com um filme que inclusive vai fazer apologia, de repente, a coisas que estão sendo combatidas hoje no dia a dia, como machismo, o racismo e tal, mas de repente se tornou um filme popular. Então, o que vai ser popular? Da onde que vem o critério? E entra justamente essa coisa, quando a gente tem esse paralelo, né, entre o que é um filme popular, uma cultura popular, uma produção, né, pra massa, etc., e uma que seja erudita, que seja uma coisa sofisticada e tudo mais, a gente cai numa contradição de dizer que, porque às vezes a gente fica dividido entre, tá, mas é muito elitista você dizer que determinados grupos de especialistas, de, né, pessoas estudiosas, escolhem que produção, seja ela qual for, né, mas no caso aqui de filmes, que filme merece ser enaltecido, porque tem alta qualidade. E assim, as pessoas que não, entre aspas, né, que não entendem de tudo isso, enaltecem outros filmes e valorizam esses outros filmes que seriam os populares. Daí assim, tá bom, então ao fazer isso eu tô reforçando também esse conceito, né, de que, você entende? Tipo, então a gente não pode, porque a gente não pode mais igualar, a gente não pode mais pensar em valorizar, porque muitas vezes se fala também da falta de valorização que a academia dá, ou que, né, os ditos eruditos dão para coisas populares. Exemplo na música, por exemplo, quem entende de música, muita gente, né, assim, que se diz entendido de música, critica o funk como uma manifestação popular, o funk ou, sei lá, qualquer outra coisa. Então criticam, mas em algum momento aquilo é uma outra manifestação que não a deles, entendeu? Então deve ser valorizado de alguma maneira. Um bom exemplo disso é, sei lá, o samba. No início o samba era tido como algo popular que não era tão valorizado. Hoje o samba já é, por muitos, tido como erudito, principalmente o samba mais antigo. Aliás, tudo que vai se tornando antigo, inclusive, passa a deixar de ser popular para ser valorizado, e daí as pessoas ficam, que maravilha. Então, você entende que existe uma contradição aí, né? Assim, sim. Então essas coisas realmente são separadas, ou a gente tem que encontrar uma forma de fazer com que essa dita, aí vamos colocar aqui, a academia e a população em geral. Então a academia, a partir de agora a gente vai ter que fazer com que, sabe assim, a partir de agora então ela não precisa mais entender o gosto da população geral, ela não precisa mais se preocupar em valorizar, e ao mesmo tempo eu não preciso me preocupar em aproximar o que eu considero como um filme altamente artístico e maravilhoso, eu não posso mais aproximar da população. Então a gente vai ter que manter essa distinção entre, sabe assim, sabe, aí entra naquela coisa que separa em classes mesmo, e diz que determinadas classes são superiores a outras e tal, e no caso aqui não é nem classe social, é uma coisa até cultural mesmo, né, porque existe essa diferença. Mas é isso mesmo, assim, o que mais incomoda, primeiro, assim, quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, eu não acredito que eles estão fazendo isso, porque é essa questão da alta cultura e da baixa cultura, né? É quase como se a academia do Oscar tivesse resolvido separar a baixa cultura, né? Pegar um quadradinho e falar assim, esse aqui é o filme do povão, e aí a gente vai falar, olha só que bonitinho eles, vamos dar um prêmio pra eles, é tipo assim, e aí a gente deixa a nossa alta cultura aqui reservada no melhor filme, mas dá esse prêmiozinho de consolação aqui, sabe? E é isso que é o primeiro incômodo mesmo, ao saber dessa notícia. Não, quando eu vi essa notícia, de início eu falei, legal, o Oscar tá precisando de audiência, vai conseguir a audiência que ele quer. Só que aí eu penso assim, as palavras, elas têm um poder muito grande. Só que eu acho tão poderoso quanto o poder da palavra é o poder que a gente dá, é a significância que a gente dá essas palavras. Sim. Então quando a gente pega um filme que a gente fala que um filme, ele é popular, apesar de a gente pode entender que é um filme que atinge um grande número de pessoas, mas existe aquela parcela que vai achar que filme popular é um filme de menor qualidade. E talvez o Oscar fazendo esse tipo de, igual a Clara falou, de alta e baixa cultura, talvez o Oscar esteja reforçando uma tendência que já vem crescendo bastante, que é dividir a opinião de esse filme é de crítico, então esse filme é chato, esse filme é popular, então esse filme é bom. E eu acho que esse tipo de atitude talvez fomente esse tipo de discussão, esse tipo de separação, e assim, quem sai prejudicado nisso é o cinema em si, porque vai criar uma separação onde a pessoa que acha que filme bom é filme popular, filme que a população vota, a pessoa vai querer só dar atenção a isso, tipo, acabou o prêmio de melhor filme popular, desliga o Oscar e não quer saber quem é o outro filme, porque pra ela é um outro tipo de cultura, é uma cultura que pra ela é uma cultura de chatos intelectuais, de filme parado, filme que não acrescenta nada, que não diverte.
Sim. Porque muito disso vem da palavra, vem da questão de muita gente entender que o popular é entretenimento e o filme de arte, que é um termo que eu repudio, mas muita gente ainda usa, que é o significado que te dá a palavra, é aquela coisa do filme para você pensar. E muita gente não quer ir pro cinema para pensar, quer ir pro cinema para escapismo, quer o entretenimento, quer sair e se divertir. E talvez esse tipo de atitude do Oscar fomente ainda mais esse tipo de coisa. Eu acho, nisso eu não pensei muito, mas agora pensando mais, pode ser uma coisa bem danosa mesmo. And the Oscar goes to... Ooh, ha, ha. And I thought my jokes were bad. Eu acho que o que mais está faltando foi aquilo que a gente já comentou aqui, né? Tá faltando explicação por parte da academia. A gente fez no começo do ano um podcast falando sobre o Oscar. E aí eu bati bastante que eu acho que o Oscar ele precisa mudar. Que eu acho que a academia é muito conservadora e tal. E eu ainda acho que precisa mudar. Precisa mudar várias coisas lá dentro. A ano que se passa, eu me decepciono mais e mais com o Oscar. Então assim, eu já sou bastante crítico a toda a estrutura que eles sustentam lá. Agora sim, vamos supor que abra-se para votação popular, por exemplo. Tudo bem, você minimiza algumas coisas, não estamos levando em consideração o valor, né, o quanto aquele filme levou pro Oscar, mas, por exemplo, quando você abre para votação popular, de repente pela internet, qualquer coisa assim, você também está dando margem para aparecer produções ali completamente sem nexo. Então, por exemplo, o Brasil é muito forte nas redes sociais e já conseguiu votações expressivas em muitas coisas. Agora imagina chegar lá no Oscar e falar, então tem dos 9 filmes indicados aqui, tem 2 brasileiros, sendo que um é Os 10 Mandamentos e o outro é Dona Flor e seus 2 maridos, sei lá, entendeu? Tipo, vai ser uma coisa completamente bizarra, fora que você pode ter isso em outras atmosferas, né? Filmes que às vezes ninguém nunca viu falar e de repente é um núcleo que vai lá e vota em peso naquilo ali, e você acaba inclusive dando mais poder para produtoras que têm maior alcance de mídia, você acaba tendo, sabe, outros tipos de problemas ali também. E tem mais, Rafa, muito provavelmente eles vão ter que delimitar, então talvez que seja por bilheteria, mas enfim, eles vão ter que delimitar de alguma maneira, assim, o que são esses tais filmes populares. Então eles vão delimitar e aí o povo em geral vai votar, se caso seja para votação popular, vai votar entre esses. Então continua esse abismo entre uma determinada elite e um determinado povão, porque eles continuam decidindo assim, você vai votar, mas dentre estes que a gente escolheu. Sim. Entendeu? Então, seja qual for o critério, entendeu? Então continua tendo esse sentido de que esse falso sentimento de que o popular tem uma escolha, entendeu? Porque, sabe, vai criar um sentimento falso. Quer ver que coisa contraditória? Porque olha só, a gente tá falando aqui justamente dessa questão, né, de você ter uma coisa tipo elitizada, que daí seriam os filmes ali que estão concorrendo ao melhor filme, e você tem a outra que seria popular, porque você tá dando um prêmio para um filme que foi super popular no ano. Só que olha como é contraditório, porque assim, isso se inverte, essa visão se inverte quando a gente vai olhar justamente para as produtoras, né? Porque daí, quando você dá um prêmio para uma produtora que conseguiu levar milhões e milhões de pessoas pro cinema, você na verdade tá dando mais poder para quem já tem poder, né? Então eu tava até fazendo um exercício aqui, vamos pegar as maiores bilheterias de 2017. A primeira bilheteria, quem foi o grande campeão em 2017 foi Star Wars, Os Últimos Jedi, que é da Disney, faturou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Depois a gente tem A Bela e a Fera, que é de quem? Da Disney, faturou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Depois a gente tem em terceiro lugar Velozes e Furiosos, que é da Universal. Temos Meu Malvado Favorito 3, que é da Universal. Temos Jumanji em quinto lugar, que é da Sony. Homem-Aranha, que é da Sony. E da Disney também, né? E da Disney. Foi agora foi. Mas depois a gente vai ter Disney de novo, vai ter Warner e tal. Quer dizer, os grandes estúdios continuam sendo privilegiados. E aí, se você for parar pra pensar assim, pô, então eu vou dar um prêmio pra esses filmes que são os mais populares porque leva a maior galera. Beleza. Ao mesmo tempo que você tá premiando o povão, como a gente tá falando aqui, ao mesmo tempo a gente também tá premiando uma elite
elite que às vezes não precisa ser premiada, entendeu? Que já é premiada com o que é mais valioso, né? Que é o dinheiro. Exato, e é muito contraditório. Né? O Oscar, ele é político, totalmente político no sentido de que existe muito lobby ali. Sim. Tem uma matéria na Variety que fala que a Disney cobrou muito a academia nesse sentido. Que eu parava a pensar, faz todo sentido esse tipo de premiação, porque a Disney vai ser a grande beneficiária. Vamos dizer, ganha um filme de super-herói da Marvel, Disney. Ganha um Star Wars, Disney. Ganha uma dessas grandes animações de contos de fadas, Disney. Hoje em dia, grande parte desses grandes filmes e blockbuster que arrasa quarteirões e fazem bilhões, pertence à Disney. Então, pra Disney vai ser maravilhoso ela ganhar um Oscar desse tipo. Então, eu não tem como dizer se foi realmente isso que aconteceu, mas que o lobby existe e que houve essa pressão, parte da Disney, pra eles conseguirem premiar seus filmes, isso é óbvio. Então, mais uma vez, mostra que... Lógico, a gente não dá pra ser inocente aqui e dizer que a arte não é movida ao dinheiro. O capitalismo tá aí pra isso. Uhum. Então, eles vão querer lucrar em cima disso. Uhum. Só que é triste você ver uma academia, um Oscar, que é a premiação mais popular que existe, que tem o maior número de audiência, totalmente vendido a isso. A gente sabe que é normal isso acontecer, mas é muito escancarado você criar uma premiação simplesmente para premiar um grupo de empresas que querem lucrar mais do que elas já lucram, sabe? Exato. E aí, ao mesmo tempo, você tá agradando, vamos dizer, ao povão, né? Como a gente tá falando aqui. Quer dizer, você pega um desses filmes, Star Wars, que teve de renda, né? $1 bilhão. Tipo, você teve uma galera que foi lá assistir. Então você tá, ao mesmo tempo, acariciando todos esses espectadores que foram lá ver o filme, e você tá acariciando também o estúdio. Quer dizer, é uma coisa totalmente política e que não premia necessariamente o que é mais importante do que era a essência do Oscar, que é os filmes, né? Que é a produção cinematográfica. Isso é deixado de lado. A parte analítica de como é feito o filme, qual a produção do filme, roteiro e tal, é colocada totalmente de lado, porque agora o meu critério de avaliação vai ser o quê? Monetário? Mas aí eu acho que entra uma pergunta importante que eu quero fazer, que eu também não tenho uma resposta. De uma certa forma, a gente pode pensar que, via de regra, em quase todas as artes, eu sinto que isso existe já há muito tempo, né? É muito raro você ter algo extremamente elogiado e que seja popular. Geralmente, o que é popular não é considerado pela crítica mais especializada aquilo que é melhor. A minha questão, assim, é por que não... Tipo, isso é para ser normalizado, sabe assim? E por que não? Por que não pode haver um filme excelente, de altíssima qualidade, de acordo com esses críticos, que seja extremamente popular? Parece que sempre existiu, né? Assim, como que a gente encontra uma forma, tipo, sabe assim, de que não haja? Isso é um reflexo da sociedade mesmo ou não? Porque eu lembro muito uma vez a gente gravou com o Rodrigo Salem, né, aqui no podcast, e ele falou sobre a questão de que a indústria de Hollywood não se preocupou em educar público, a audiência, em termos audiovisuais, no sentido de fazer com que a galera curta um pouco mais os filmes considerados de maior qualidade, né? E a gente tende a normalizar, fala, não, filme popular, esse filme aqui que tem muita bilheteria, ele é bacana, mas não é tão bom. E aquele filme lá, o filme do Wes Anderson, o filme que lançou só em 3 cidades, o Animal Cordial, que estreou só nas capitais do Brasil, esse é bacana, esse é legal, esse a crítica vai... Isso que é complicado, né? Assim, chegar numa forma de, então isso é reflexo mesmo de... É porque é pra ser assim? É pra manter o status quo dessas diferenças, né? Não, que eu sinto que vai virar muito rápido, assim, essa é a categoria dos filmes bons, essa é a categoria dos filmes populares, sabe? Tipo assim, quase como se estar ali naquela categoria fosse um atestado de que você não é tão bom assim, sabe? É uma categoria muito estranha. Mas uma coisa que a gente não falou é que eles estão reduzindo o tamanho da premiação. E com isso, as 2 mudanças que eles anunciaram é que vai ter esse prêmio, né? E também que algumas categorias técnicas os prêmios vão ser entregues durante o intervalo da premiação. Não vão passar na televisão mais. E assim, o quão triste é isso, né? Que tipo, quanto é essa busca por audiência muito louca, porque ao invés de dar reconhecimento e visibilidade para os profissionais do cinema que precisam disso, né? Eles estão dando visibilidade para um filme que não precisa de visibilidade. É exatamente por isso que ele tá ganhando prêmio. Exato. É muito esquisito. É uma inversão de valores, né? E aí você perde, inclusive, espaço também para aquilo que a gente criticou aqui
quando a gente fez o podcast, né, do Oscar, eu particularmente critiquei aqui justamente a falta de mulheres lá, entendeu? Que a gente não vê as profissionais e tal. E de repente você pode ter uma abertura maior das mulheres justamente na parte de técnica, daí você acaba perdendo também tipo, a audiência nisso, né? Então, realmente é complicado. Eu acho que o Oscar, ele dá sinais, e já dava sinais antes disso, de estar cada vez mais perdido em relação a como voltar a ter aquela popularidade que ele precisa, né? E aí eu tenho até, não sei, a Clara pode me ajudar, o Fernando também, mas assim, existe uma questão que é a renovação que a academia poderia fazer dos seus membros, né? Porque assim, seria muito importante que essa renovação fosse feita, tipo, de forma drástica. Você precisava ter lá mais mulher, você precisava ter mais negros, você precisava ter uma galera, tipo, alternativa, um pessoal totalmente diferente, entendeu? Eles fizeram bastante isso, né? Eles conseguiram colocar muita gente nova como votante. E isso teve... Então, mas ainda foi pouco. Já foi um reflexo. Não é bem uma renovação, é você incluir outras pessoas. A gente pensa, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no Congresso Nacional. Como que você vai renovar uma coisa que precisa partir de quem está lá dentro? Quem vai renovar as pessoas que estão lá dentro para sair. Exato. Quem está consciente vai chegar. Quer saber? Eu vou dar lugar para os mais novos. Em geral, em termos gerais, isso não existe. É muito difícil o pessoal abrir mão do seu direito para incluir outros. Então o que eles fazem? Eu não saio daqui, mas eu aceito que cheguem algumas outras pessoas, sabe? Isso não é uma renovação. Isso você vai inflar, mas não vai renovar. Mas que eles colocaram uma quantidade muito grande mesmo. Não tenho números agora, mas eu sei que eles colocaram muita gente. E isso pode mudar resultados, né? Assim, e o pessoal já fala que tem vários resultados recentes de quem ganhou, né? Melhor filme e tal. O próprio Moonlight falam que é um pouco desse reflexo, né? Eles estão com uma meta até 2020, né? De chegar mais na representação de pessoas que nos Estados Unidos eles chamam de pessoas não brancas, né? Porque aí não são só pessoas negras, entram pessoas latinas, pessoas descendentes de países asiáticos, pessoas amarelas, enfim. E de mulheres. Então, assim, são duas categorias que eles pretendem até 2020 ter um pessoal muito mais igualitário enquanto votante, porque isso obviamente reflete nos filmes premiados. Sim. Mas os números são muito absurdos quando você vai olhar os percentuais dos votantes. Você estava falando sobre os premiar produtores, e isso é a coisa mais impressionante, assim, porque 98 dos executivos, da categoria dos executivos na academia, na época que teve esse flagrante deles pegarem os dados e fazer esse extrato demográfico de quem são os votantes, 98% são homens. Exato. Sabe? Então, se você vai premiar produtor, a chance é de 98% de você estar premiando um homem. Enfim, mas eles estão, pelo menos assim, foi unânime quando eles votaram a respeito de deixar mais igualitário o público votante, foi unânime, todo a board votou que precisa ser mais igualitário, e eles estão com essa meta. Eu também não acredito que é suficiente ficar convidando mais gente e tudo mais, mas assim, pelo menos é uma coisa que eles abriram os olhos deles e estão se propondo a fazer alguma coisa. Em 2020 a gente vê quão eficiente foi, né? Exatamente. Eu acho isso também, eu acho que existe uma renovação, eles tentam fazer essa renovação, mas eu acho ela que anda a passos de tartaruga. Eu acho que a renovação tinha que ser feita exatamente isso como o Fernando falou. Tinha que sair lá, tipo, tchau, metade dessa galera, vamos colocar uma galera nova aqui, vamos trazer novos pensamentos e tal, porque essa coisa de estar inflamando, você percebe atitudes desesperadas como essa, né? Você exclui categorias técnicas, às vezes quem está assistindo o Oscar pode realmente não dar o devido valor, de repente, para maquiagem, não vou dar valor para, sei lá, o som, né? Alguma coisa assim, mas, são profissionais. Quando você para assistir o filme e no final sobe aquele monte de nome no final lá, toda aquela galera que produziu o filme, ela de alguma forma acaba sendo representada nessas premiações, né? Então é duro você ver que, tipo, como a maior premiação do cinema e tal, ela acaba deturpando um pouco os critérios, e aí quando anuncia, acaba anunciando meio que tropeçando nas próprias pernas, sabe? Uma coisa que tá sem explicação. Que raio é isso agora de popular, cara? Do tipo assim, se tivesse um pessoal mais jovem que aceitasse um pouco
mais, né? Talvez, né? Os filmes de gênero, por exemplo, que é o caso do Corra, ele poderia ter ganhado, de repente, algum outro Oscar. E aí fica também o debate se ele é melhor ou não do que A Forma da Água, por exemplo. Mas a questão é justamente isso, tipo, talvez com uma renovação você valorize filmes de gênero. É muito difícil que o Velozes e Furiosos e o Mega Tubarão saiam ganhando filmes, saiam ganhando Oscars de melhor filme, melhor diretor, melhor isso. Porque eu acho que de fato tem um problema também do tipo, existe algum nível de popularidade e é uma discussão, né, importante, um certo nível de popularidade que a gente tem essa questão de eles, para serem muito populares, eles acabam perdendo em qualidade. Que pra mim isso me incomoda muito, mas eu sei que isso ocorre. Só que assim, de repente o Oscar pode se popularizar no sentido de agradar um público maior, premiando filmes de gênero, como o caso do Corra, que foi bastante popular, né? O Mad Max na época, que, né, podia ter ganhado prêmios além dos técnicos, né? Que são filmes que tiveram grande bilheteria, um apelo popular um pouco maior, ainda que não sejam a maior bilheteria do mundo, e daí eles teriam, o Oscar conseguiria esse apelo que ele tá buscando, mas se mantendo com essa galera votando. Então eu acho que também isso faz com que um dos segredos, que eu até defendi no artigo, né, que eu escrevi no Cinemação sobre o que eles poderiam fazer no lugar de criar essa categoria, dessas coisas porque eu coloquei mais representatividade, mais diversidade, não só diversidade no sentido de votantes e tudo mais, que claro que é importante, mas também de diversidade, assim, de tipos de filmes, gêneros de filmes e às vezes até nacionalidades de filmes, né, que possam estar por lá presentes, que levariam mais pessoas a se interessarem em assistir, né, assim. And the Oscar goes to... And I thought my jokes were bad. Ela já até fez alguma coisa pra resolver, não, pelo menos pra amenizar essa situação, que é quando teve o Cavaleiro das Trevas, que teve deu um chamariz muito grande, porque não indicaram ele pra melhor filme, e ele foi indicado em, acho que 8, 9 categorias, da maioria técnicas, e aí abriram 10 possibilidades de 10 filmes indicados a melhor filme, só que eles nunca chegam a indicar 10, indicam 8, indicam 9, por exemplo, numa dessa, são 8, eles escolhem 8, não caberia aí pegar um filme, vamos pegar aí, por exemplo, um Pantera Negra, não caberia colocar um Pantera Negra como indicado a melhor filme? Porque assim, então, a indicação, ela, eu não sei, a ideia é simplesmente trazer audiência. Sim, eles querem fazer isso, aumentar a audiência. Se colocam Pantera Negra como indicado ao melhor filme, eu acho que a audiência... E vamos combinar, né, Fernando, que a gente tem 9 indicados a melhor filme, cara. Não custa, tipo, tira um lá. Esse ano a gente teve lá Lady Bird, né, que, porra, era um filme whatever aí, pô. Custa você tirar um filme desse... E você colocar, tipo, um outro filme, se você quer fazer um lance desse, tipo, popular e tal, beleza, mas, tipo, que tragam algum critério e, meu, eles estão inchando cada vez mais essa categoria de melhor filme e, então, em vez de fazer 9, faz 10, então, caramba, sabe? Pô, coloca Rafa, mas um a outro. questão... Chamar Lady Bird de whatever é muita sacanagem, eu não vou ouvir escalado. Fala por mim, porque eu já falei, eu já mandei e-mail pro Rafael falando, Rafael, não fala um negócio desse, cara. Não fala um negócio desse, rapaz. Que é isso? Eu não aguentei, desculpa. Respeita as pessoas. Então, assim, esse tipo de discussão sempre vai existir, não adianta. Lógico. Você vai colocar uma Pantera Negra, tem que falar, como que me coloca um filme de super-herói, um filme bobo, de vilão e herói, blá, 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 blá. Isso sempre vai existir. Agora, se a ideia é você trazer público para sua premiação, você não precisa criar uma categoria que só vai acirrar mais essa rivalidade de alta e baixa cultura, porque eu acho que o maior perigo é esse mesmo. Faz um negócio dentro do que já existe mesmo, sem essa segregação. Aí vão falar para você assim, Fernando, mas o Fernando quer que crie, então, cota para filme de super-herói.
Não, eu acho que não, gente. Eu acho que a questão é justamente onde está o critério, entendeu? Porque a questão não é assim, tira esse filme e aí coloca o Pantera Negra. Ou tira esse filme e coloca o filme, sei lá, um Star Wars que eventualmente, né, poderia chegar à conclusão de que ele merece ser indicado e tudo mais. Né, dos mais recentes, eu pelo menos acho filmes, tipo, excelentes, assim. A questão é justamente isso. Qual é o critério e por que não, entendeu? Por que sempre o que é muito popular é falado assim, isso é muito popular, não pode, sabe? Coloco de lado aqui. Porque, afinal de contas, precisamos dar valor apenas a um filme autoral, né? Poxa, Pantera Negra ainda assim é autoral, debate coisas super pertinentes aos dias atuais, e é um filme de altíssima qualidade. Então, assim, na minha visão, existem alguns filmes populares que de fato podem ser indicados, entendeu? Então, que foi o caso do Dark Knight, do Cavaleiro das Trevas, que é o caso do Pantera Negra, entendeu? Então, mas olha só, vamos pensar então um outro ponto, que é o seguinte: o Pantera Negra que a gente tá falando, que é um filme que a gente elogiou bastante e tal, né? É um filme agora de 2018. Então, teoricamente, ele poderia concorrer no próximo Oscar, né? No próximo Oscar, como o melhor filme e tal. Agora, me diz só uma coisa você, assim. Vamos pegar aqui as 5 maiores bilheterias de 2017. A gente teve Star Wars Os Últimos Jedi, a gente teve A Bela e a Fera, Velozes e Furiosos 8, Meu Malvado Favorito 3 e Jumanji. Você acha que algum desses filmes teria condição de concorrer a melhor filme? Eu acho que não. Eu acho que eles poderiam estar em algumas outras categorias. O próprio Bela e a Fera foi na de figurino. Mas eu acho que existem filmes não extremamente populares, não entre as 5 maiores bilheterias, mas que foram populares e que poderiam ter sido lembrados, entendeu? Então, porque, por exemplo, uma das coisas que a gente falou na época do Oscar aqui foi que, por exemplo, eu e no caso, quando a gente gravou o podcast, né, tava a Tatá aqui, né, que gravou com a gente, ela também não gostou de Lady Bird e tal, e na hora a gente até falou assim, podiam ter colocado Mulher Maravilha no lugar de Lady Bird, por exemplo. Então. Né? Não tô falando que é pra tirar, mas é isso que eu tô falando, tipo, hoje já são 9 filmes que são selecionados para ganhar um prêmio, que é o prêmio de melhor filme. Então, tipo, se você tem isso, por que não colocar 10 de repente, sabe? Porque eles colocam os indicados a melhor filme, são com base num cálculo que eles fazem, que é assim, eles dividem a quantidade de membro votante pela quantidade de lugares que tem. E aí o melhor filme é 10, né? São 10 lugares. E aí você tem um coeficiente que pro filme para chegar nessa lista, ele precisa ter pelo menos ser lembrado no pelo menos esse número de cédulas. Aí assim, o que acontece? Tem ano que preenche 10, tem ano que não preenche 10. Porque, por exemplo, todos os filmes que não estão pelo menos em 1% das cédulas, eles já são eliminados dos indicados, e aí vai. Agora, como a categoria como é assim que determina os indicados, isso é outro motivo pelo qual eu acho bilheteria um critério esquisito, porque assim, não são todos os votantes do Oscar que assistem todos os filmes que são elegíveis ao prêmio naquele ano. Isso Sim. não existe. Inclusive, isso é uma das grandes críticas que se faz ao Oscar. Exato. Que como você escolhe o melhor filme se você não viu todos, né? Mas também não é possível você ver todos, mas enfim. Os filmes que têm bilheteria maior foram vistos por mais gente. Logo, eles têm mais chance de estar no número mínimo de cédulas e de serem indicados. Porque eles foram filmes que as pessoas viram. Então, assim, é de qualquer forma uma coisa esquisita. Então, quando um filme como Mulher Maravilha, que foi muito mais visto do que Lady Bird, não entra como um filme que é lembrado pelas pessoas na hora de preencher quais foram os melhores filmes que elas viram naquele ano, isso é sinal de alguma coisa. E é isso que a academia considera. Por que as pessoas, mesmo sendo menos visto, mais gente lembra de Lady Bird como um dos melhores filmes, sabe? Eu sinto que meio que o critério vai por aí. E aí eu acho, assim, que acaba sendo redundante de novo pensar em bilheteria. Mas enfim, né? O Oscar, ele faz o que quiser, né? Não, mas além disso, a gente tem a questão justamente da politicagem, né? Porque assim, às vezes essa lembrança vem quando o cara que tá ali preenchendo a cédula recebe ali um whiskyzinho, um champanhezinho, pagar um jantarzinho pra ele, né? Não é nem... são pesadas.
lançadas mesmo. Isso eu acho que não é nem o caso, eu acho que eles conseguiram acabar bastante com isso, né? Tanto que é um negócio que hoje dizem que tem muito no Globo de Ouro, né? Mas eu acho que a questão é justamente isso, a campanha de marketing e de existir essa temporada de lançamentos. Então os filmes são todos lançados na época para poderem ser lembrados e tudo mais. Mas pra mim, assim, o que mais... A grande questão é que, assim... Por exemplo, Mulher Maravilha. Eu lembro que quando você falou disso, todo mundo ficou assim, não, pelo amor de Deus, Mulher Maravilha não é um filme bom o suficiente, né? Porque a gente é dono da verdade, afinal de contas a gente se acha dono da verdade e acha que pode julgar os filmes, que é o que a gente faz mesmo, né? Enfim. Mas assim, sabe, assim, a gente olha e fala assim, não, peraí, Mulher Maravilha é o melhor filme? Imagina, não faria o menor sentido. Imagina, nada a ver e tudo mais. E eu até entendo isso, eu até entendo que, sabe, você precisa ter algum tipo de critério que passa por qualidade, que em algum momento vai se basear em coisas, em conceitos de quem estuda mais ou de quem está mais aprofundado no cinema, etc. Mas é isso que a tecla que eu tô batendo é essa, sabe? Tipo, existem filmes um pouco mais populares que podem ser lembrados, entendeu? Sei lá, melhor ator pro... Eu até esqueci o rapaz que o Heath Ledger. O James McAvoy lá, sabe? Melhor ator pro James McAvoy. Brisei agora, mas ele não foi indicado, né, gente? Não. Aquele filme lá que ele faz o Fragmentado, né? Isso. Que é um filme popular, que é um filme de gênero, é um filme, né, de um thriller e tudo mais, é um filme que ele não foi a maior bilheteria do ano. Eu não acho que precisa também ficar pensando nisso, sabe? A maior bilheteria e tudo mais. Mas é um filme razoavelmente popular, que tem fãs, que tem muita gente que gosta, tanto que ele tá virando franquia agora, né? Que a gente sabe que vai ter a continuação, etc. Mas assim, você entende que ele poderia estar lá, entendeu? Tá presente. Melhor filme? Talvez não, talvez ok, não caberia melhor filme, mas melhor ator, entendeu? É que ele falou que o Fragmentado é popular. Cara, eu não sei. Eu acho que o Fragmentado é mais popular no sentido de as pessoas do qual fazem parte da nossa bolha assistiram, gostaram ou não gostaram, mas comentaram. Mas na questão de bilheteria, é que assim, fez muito dinheiro porque gastou-se pouco. Então foi um filme barato, tal qual Corra, então fez muito dinheiro. Mas na questão de bilheteria, não foi não chega perto de qualquer filme blockbuster de... Não, mas... É que assim, ó, sabe uma coisa que pra mim, pelo menos, chama muito a atenção, é que assim, eu entendo isso que o Dani tá falando, de você fazer algum tipo de avaliação técnica desses filmes populares, e aí você encaixar eles em outras categorias, não necessariamente no melhor filme. Beleza, eu acho isso super válido, e acho que a gente poderia ter realmente isso. A gente teve recentemente aquela bizarrice de o filme lá do Esquadrão Suicida ganhar melhor figurino, né? Então é um ganhador de Oscar e é um filme horrível. Mas, beleza, aconteceu isso, era um filme popular que concorreu, né, a um Oscar e tal, e aconteceu isso daí. A grande questão que me chama a atenção é assim, tudo bem, você tem um critério. Qual é o critério? É o critério técnico. Aí, quando você vai para a categoria popular, o critério não é mais técnico, o critério é financeiro. Aí você fala, porra, meu amigo, então você tá mudando a regrinha do jogo aqui no meio, entendeu? Eu acho que esse é o complexo, entendeu? Mas a questão do que eu falei, aí, tipo, volta lá pro começo, a questão do filme do Fragmentado, por exemplo, é tipo assim, tá, então o que é popular, sabe? Tudo precisa agora, então, ter bilhões e bilhões e aí entra numa coisa que eu falei lá no meu artigo, que assim, se você faz uma coisa pra todo mundo, você não faz pra ninguém, porque, sabe assim, o Oscar, pra quem ele é, afinal de contas? Ele é pra todo mundo, então ele não é pra ninguém, porque hoje, ainda mais hoje, que tá tudo, as atenções estão totalmente divididas. Poucas pessoas, quem que vai parar 3 horas pra ver uma premiação, entendeu? Você tem que pensar que tem um público específico e não todo mundo. E aí, ao fazer isso, você tá ampliando demais, entendeu? E aí você entende que, sei lá, o meu argumento de por que não dar uma indicação, ou por que não considerar um filme como Fragmentado, ou um filme de gênero, ou um filme de terror, O Homem nas Trevas, que todo mundo elogiou e tudo mais, porque, sabe, são filmes que são blockbusters? Não, mas são filmes populares, na minha concepção, embora eu sei que aí a gente cai nessa questão que a Clara tava discutindo no vídeo dela, do tipo, que raios é popular, né? Sim, popular sim. É muita coisa e não é nada, e é um termo muito complexo. Mas o que eu tô
dizendo é isso, sabe? A ânsia de você querer mais audiência pode fazer com que você não tenha mais audiência nenhuma, porque você vai tentar focar em todos os públicos. Quem estuda marketing sabe que não dá certo. Exato. Não, e você sabe que eu acho que seria mais honroso por parte da academia chegar e falar assim, mudamos o nosso critério aqui de votação. Então o que vai acontecer? Os membros aqui da academia vão selecionar 8 filmes por categoria e vai estar aberto nas redes sociais para todo mundo votar e a gente vai votar para os mais populares. Vai virar um People Choice Award, só que com um filtro dos acadêmicos lá, entendeu? Eu acho que seria mais honroso fazer isso do que os caras pegarem e falarem, caraca, vou criar uma categoria que só nessa categoria os escolhidos vão ter um critério totalmente diferente que não o técnico, porque vão ser só os filmes populares e tal, e aí os caras vão votar aqui entre eles, eu vou continuar premiando grandes estúdios e tal, e porra, não faz sentido, entendeu? É deturpar realmente. Tem uma contradição, porque se eles querem trazer audiência, e aí eles colocam um voto popular, a pessoa votou, populou, fez um voto popular, votou, deu o filme dele, a pessoa vai direto à televisão, não quer ver o resto ou então vai colocar essa premiação por último, aí tira todo o charme do indicado a melhor filme, sabe? É uma contradição, acho que independente do que eles fizerem, eu acho que o voto popular é o menos danoso, mas eu acho danoso. Eu ainda acho que vai dividir, que vai segregar e entra essa contradição. A pessoa que assistiu, beleza, assistiu aquilo lá na televisão e falou, beleza. Mas vamos combinar, né, gente, que ultimamente essas premiações de o melhor, né, pra qualquer coisa, a gente vê isso daí e hoje em dia isso daí tá cada vez mais impopular, né? A gente vê, vamos pensar aqui, nosso cenário político, por exemplo. Olha como a gente tá fragmentado. Não existe mais não existe um pensamento lógico, não, vai todo mundo votar nesse cara e tal. Não existe mais isso, a gente tá completamente dividido. Então, assim, todas essas categorias, essas coisas de premiação de melhor jogador de futebol do mundo, premiação de melhor filme do mundo, premiação de não sei o quê, não existe mais isso, porque, assim, as pessoas, o que a gente percebe no consumo, em como a gente consome conteúdo, em como a gente interage com conteúdo e tal, a gente percebe que as coisas estão cada vez mais individuais, sabe? O que é melhor pra todo mundo não é o melhor pra mim. Então, aí perde valor, entendeu? Na verdade tá nichado, né? Tá nichado. E o Oscar é pior ainda, o prêmio de melhor filme do Oscar, porque acaba sendo o prêmio de mais medíocre, pela forma como funciona. Sim. Porque como funciona? É aquele filme que ficou em mais segundo ou terceiro lugar, pela forma como eles distribuem os votos. Então, ou seja, é o filme que incomodou menos gente, que mais gente achou que, esse é legalzinho. Então, tipo assim, o melhor filme, ele é um filme que tem uma tendência muito grande a ser um filme medíocre, salva exceções, tipo Moonlight, por exemplo. Mas assim, a tendência é o artista ganhar. Exato. Que foi o caso da Forma da Água, né? Sim. Sim, exatamente. Porque, tipo, sabe, assim, um incomoda um pouco mais, outro menos, tal, a Forma da Água sempre ficava lá, né, entre, é segunda, bacaninha e tal. E realmente é isso. And the Oscar goes to... And I thought my jokes were bad. Entra um debate, tipo, se fosse só absoluto, sabe, assim, todo mundo vota e faz um segundo turno, tipo eleições, né, pra presidência, não sei, eu também fico na dúvida se também ganharia, talvez, sabe, assim, no fim das contas, tudo ficaria, de alguma maneira, injusto, né? Então, mas talvez... eu não acho, sabe? Eu acho que se o melhor filme fosse o que mais gente achou melhor, tava ótimo, sabe? Sem inventar muito, sabe? Eu acho que tá ok. Eu acho melhor do que, não, esse filme aqui, menos gente achou pior. Sim. Sério. Eu não. Porque eu acho que não tem nada a ver medir arte com uma régua do inofensivo, entendeu? Tipo assim, a arte muitas vezes é aquilo que te incomoda, é aquilo que perturba, é aquilo que divide, é aquilo, sabe? E aí você vai premiar aquilo que menos incomodou. Eu sinto, se fosse algo que mais gente achou foda, aí beleza, tudo bem, acho que tá ok, acho sem enrolar demais. Agora, esse esquema eu acho que não dava pra ser pior. Eu realmente não gosto. Caraca, vou anotar essa sua frase. Da régua. Achei sensacional. Cara, tô aplaudindo aqui. Demais.
E eu acho que também tem isso, assim, sabe? Tipo, melhor é um negócio muito subjetivo, muito, né, assim. Muito. E aí a gente entra, tipo, ao mesmo tempo em que os grupos das pessoas tá se nichando, ou seja, a gente tá tendo as nossas bolhas, né? A gente tem as nossas bolhas na internet, fora da internet, a gente tem as nossas preferências e tudo mais, a gente tem o algoritmo da Netflix, do Facebook, dizendo aonde a gente pertence e o que a gente vai gostar, né? Então a gente tá vivendo nesse mundo e, ao mesmo tempo, também a gente pode ter categorias mais certeiras, entendeu? Do tipo, não tô dizendo que teria que ter isso no Oscar, eu acho que é um debate pra se ter, do tipo assim, se a arte é o que incomoda, então você pode ter o filme que mais incomoda, você entende? O filme que mais provoca nananã. O filme, de repente, o filme mais odiado merece um prêmio, não? Sabe assim? Framboesa, né? Tem o Framboesa, mas assim, sabe aquela coisa é que o Framboesa ele é irônico, enfim, né? Ele é pra tirar sarro também. Mas assim, o filme mais odiado no sentido de que o que mais deixou pessoas bravas e tal. Mais gente saiu do cinema. Fez mais gente sair do cinema. Seria o Mãe ganhar um prêmio. Exatamente. Mas pra isso já não serve Cannes? Então, assim, os festivais têm esse papel, sabe? Sim. Tem esse papel de premiar... Cada um prêmio. Você pega o Festival de Cannes, ele tem uma tendência de premiar aquele filme polêmico. Aí você pega o de Veneza, já é aquela coisa mais contemplativa. Aí você pega o Sundance, já é aquela coisa mais independente, então já pode pegar filme com extrema violência, sexo, ou o que for, com piadas e tudo mais, que é um pouco mais aberto. E o Oscar é aquele prêmio Geraldo Alckmin, sabe? Fica ali morto. É o prêmio João Dória, né? É o prêmio João Dória, ótimo. Não, mas é justamente isso. Eu acho que, na verdade, o grande desafio do Oscar é encontrar uma forma de ser relevante num mundo que cada vez menos é Oscar, né? Num mundo em que cada vez menos você tem ou mais, né? Ou maior, ou melhor, sabe? O mais importante. A questão é bem aquilo que você falou. O Oscar ele tenta agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. Porque você pega os outros festivais, eles são muito focados e nichados. Por exemplo, eu gosto muito de Sundance, porque eu tenho um apreço pelo tipo de filme que vai pra lá. Tem quem acha que Cannes gosta bastante, Toronto, Veneza, tem aqui o Festival do Rio, Brasília, Gramado, e cada seleção tem um tipo de filme que eles selecionam. Então, eles são nichados e funciona por isso, porque ele funciona para determinado nicho. Aí você pega o Oscar e tenta abraçar todo mundo, não dá, sempre vai ter questionamento, sabe? E de repente vai ter pessoas agora que viram que vai ter voto popular e estão comemorando e falando, finalmente o Oscar tá olhando pra gente, finalmente o Oscar tá olhando pro que a gente pensa. Ok, pra mim, não querendo dizer que as pessoas estão erradas e eu tô certo, porque ninguém é dono da verdade. Cara, mas eu acho muito ruim você pensar nisso, você pensar que agora o Oscar vai olhar pra filme de verdade, só vai piorar as coisas e assim, eu acho que a tendência é aquelas pessoas que, sei lá, que gostavam do Oscar pela questão artística mesmo, ainda que haja uma certa subjetividade na escolha de melhor filme, mas tipo, sei lá, você pega, se existe uma coesão, beleza, você vai aceitando. E essas pessoas que gostavam do Oscar, vão deixando de gostar por conta dessas coisas que eles vão fazendo, essa coisa de você querer separar filme em etiquetas, em classes, e algumas pessoas vão acabar deixando de assistir. Então, vai ter um novo público, que é um público sedento de blockbusters, de filmes populares, e aquele que assiste o Oscar tentando ver um pouco mais de artístico, tentar, por exemplo, vai ter gente que não vai deixar de assistir porque não vai ter as categorias técnicas, tem gente que gosta disso. Eu gosto pra caramba, sabe? Eu gosto de pegar, por exemplo, Dunkirk ganhou. Pô, legal, ganhou. Mas por que ganhou? Pô, eu fiz um vídeo no caso, mas alguém poderia ir lá e falar, vou procurar um vídeo que explique por que Dunkirk, mixagem e edição de som. Qual a diferença de mixagem e edição de som? Isso, tipo, vai alimentando a curiosidade e as pessoas vão vendo que filme não é só aquilo que ela vê em tela, é muito mais do que aquilo. E aí você tira essas categorias, de repente, sabe, cria-se uma nova geração de pessoas, de cinéfilos que talvez, porque assim, o Oscar, a gente pensa que o Oscar ele atinge muita gente, né? Então vai atingir muita gente que talvez ache que isso daí é irrelevante, não serve pra nada, que pra quem premiar, direção de arte, sabe? Não serve pra nada dentro de um filme tão irrelevante que eles nem mostram, só avisam, fulano ganhou, sabe? Eu acho que é bem danoso, bem nocivo. Então, mas aí tem uma coisa interessante disso que você tá falando, que é o seguinte, talvez essas pessoas que vão
ser introduzidas agora ao Oscar, porque de repente vai ter lá a categoria de filme popular e tal, talvez elas também nem deem o devido valor ao Oscar, porque elas nunca foram representadas, entendeu? Então talvez essa audiência nem converta tanto assim, porque tipo, pra eu ir lá, pra eu sentar, pra assistir uma cerimônia que é chata, que aí vão tirar agora as categorias técnicas do meio, não sei o que, pra eu ver uma categoria só que meu filme tá representado, pra daí saber se ele ganhou ou não ganhou de acordo com um monte de acadêmico que eu nem sei quem são, pra mim às vezes é mais importante, sei lá, o Bruce Willis falar que adorou Batman, tá ligado? Eu falar, caralho, eu sou fãzaço do Bruce Willis, ele também adorou Batman, nossa, que foda e tal, entendeu? Então a gente não sabe como que o Oscar vai fazer nesse quesito de conexão com esse público. E é importante a gente frisar, e eu achei essa frase que o Fernando trouxe muito feliz, né, sobre a questão dos festivais e tal, porque assim, é importante a gente frisar que o Oscar é um prêmio americano pra americano. Eles deixam lá já, eles já têm um nicho lá que é melhor filme estrangeiro, e nesse nicho tá ali abraçando o mundo inteiro, entendeu? O resto das categorias são tudo pra filme americano. Uma vez ou outra aparece lá A Vida é Bela, né? Aparece um outro filme ali. Mas Fernanda Montenegro pra Gwyneth Paltrow. Exatamente. Então aparece tipo, uma vez ou outra aparece isso. Agora, na sua grande maioria, eles têm várias categorias que é pro cinema americano. Então assim, a importância do Oscar, na verdade, é justamente essa abrangência, né, que ele tem, até onde ele chega e tal. E esse ano a gente viu que o Oscar sofreu bastante com isso, porque ele teve a sua menor audiência desde 1974, né? Eles chegaram lá a 26 milhões de telespectadores, 20% a menos do que o ano passado, que tinha tido 33 milhões. Então assim, o grande poder do Oscar é isso, é ele ser popular. Só que é importante a gente lembrar sempre disso, que o Oscar, ele tá falando exclusivamente com o público americano, e que essa galera que é a galera do cinema popular, às vezes nem liga tanto pro Oscar assim, porque o Oscar nunca representou eles, cara. Eu acho muito possível que a audiência continue caindo, porque as pessoas vão ver cada vez menos TV, entendeu? A atenção tá mais dividida. Você chega em casa na noite do Oscar e você quer ver alguma coisa em qualquer streaming, você vai ver alguma coisa em qualquer streaming, entendeu? As pessoas têm muito mais escolha de tudo, de entretenimento, de tudo. Então eu acho que eles estão, na verdade, a questão, né, a busca por audiência é um pouco do caminho errado, porque, sabe, vai cair a audiência, e talvez se eles fizessem, sei lá, um cálculo da média de audiência da televisão nos Estados Unidos e vissem a queda no período e a queda que eles tiverem, talvez eles vejam que eles não caíram tanto assim, entendeu? Que eles até cresceram considerando a deflação, vamos dizer assim, de audiência. Sabe aquela coisa que você fala assim, ganhamos a mesma coisa. Não, ganhamos menos considerando a inflação. Então, nesse caso, como tá vendo uma deflação nessa tal da economia da televisão, você talvez veja que eles tanjam, e eles ainda fazem muito mais do que qualquer outra premiação, né? Então, acho que o problema é olhar pro lado errado e se desesperar, né? Uhum. E daí fazer essas escolhas erradas que criam esses conflitos, porque, entendeu? Porque no fim das contas a gente começou falando tá bom, então o que é popular não pode ser elitizado, o que é elitizado não pode ser popular, vamos separar. Então é você criar mais problemas a partir de um problema, sabe assim, que é quase que um fato dado, vai cair a audiência da TV. Talvez eles pudessem analisar a interação de quem tá nas redes sociais em relação ao Oscar, fazer uma pesquisa nesse sentido, e daí eles podem ver que tem um público específico que tá interagindo e que, portanto, tá interessado, daí eu posso nichar pra esse público, entendeu? É claro que é muito complexo, mas assim, o que eu tô dizendo sabe assim, é tipo a Globo achar ruim que tá caindo a audiência da novela das 9. Vai cair mesmo, por isso que eles estão investindo na Globoplay, entendeu? Eles não querem mais que você veja só novela, eles querem que eles estão entendendo que em algum momento eles vão ter que entender que as pessoas vão deixar de ver e paciência. Exato. Entendeu? Você falou da questão de as pessoas estarem assistindo menos TV, mas não sei, nos Estados Unidos, essa coisa do evento anual, um super evento, por exemplo, a NFL, o Super Bowl teve recorde de audiência em 2017. Então, eles podem se espelhar muito nisso. Por exemplo, a final da NBA teve recorde, e esporte é diferente.
Mas assim, se o evento for interessante, e o Super Bowl ele tem uma duração de 3 horas e pouco, é um evento longo, tudo bem, tem um show ali no meio que é um chamariz muito grande, mas eu não sei, se for uma coisa interessante, eu acho que o público para pra assistir, eu acho que isso não morreu ainda. Pode ter diminuído? Talvez, mas aí surge um outro público que é sedento por isso, que gosta disso, sabe? O Super Bowl é um exemplo disso. Então, não sei, eu acho que a queda do Oscar vem muito disso mesmo, muito dessa rixa entre galera que acha que existe essa separação de filme de arte e filme pop, cultura pop, que na verdade não existe essa separação, as pessoas que criam essa separação, ou essas pessoas que simplesmente não veem porque o filme dela não tá indicado, sabe? Porque não tem o Pantera Negra, porque não tem o Vingadores, porque não tem o Batman vs Superman lá pra ser indicado. E aí eles não assistem. Na verdade, eu acho que tem a ver com outros fatores também, viu, Fernando? Porque, sabe assim, tem muita gente que no máximo vai achar massa, vai falar assim, da hora que eu adorei Pantera Negra, eles vão dar o Oscar. Mas, sabe assim, eles vão, no máximo, ficar na rede social acompanhando se ganhou, ou no dia seguinte acordar pra perguntar, ganhou o Oscar, não ganhou? Legal, entendeu? Eu acho que quando você falou dessa questão de que se algo tem interesse, tipo, e venhamos e convenhamos, eu também não sou tão fã de esporte, mas, poxa, uma final de um campeonato, final de um grande evento de esporte é emocionante pra caramba, assim, tipo, é um negócio que sabe, que não tem como você ver uma final, sabe, por conta da emoção do jogo, ou qualquer outro jogo, né? Você não consegue ver qualquer jogo esportivo no VT, gravado, no replay, no streaming, entendeu? Tem que ser ao vivo. E eu acho que talvez então o segredo seja criar essas expectativas que vão muito além do quem vai ganhar destes 5 indicados, desses 10 indicados, entendeu? Talvez se esse evento for, o evento em si for mais animado, ou não sei, ter características se ele tiver características que chamem mais atenção, talvez isso leve mais audiência, entendeu? Tipo o Grammy Award, que tem os espetáculos que são maravilhosos, né? Os espetáculos do Grammy são coisas assim... Vocês gostam de assistir o Oscar? Eu não gosto. Eu gosto, mas eu sei que eu não sou parâmetro, entendeu? E eu gosto de ver quem vai ganhar e tudo mais. Mas eu entendo perfeitamente que essa coisa de, sabe assim, a forma como ele é feito é chato. Uma coisa que eu adoro, por exemplo... uma coisa que eu adoro, por exemplo, aquelas homenagens que eles fazem, sabe? Tipo, várias cenas de vários filmes e que vão e voltam no tempo e tudo mais. Talvez, se eu for o nicho que eles estão buscando, se eles estivessem buscando por um nicho e fosse eu, eles poderiam fazer isso, entendeu? Mais homenagens, mais relembrar coisas. Ou talvez se for da celebridade, botar mais do que dar prêmio pro Pantera Negra, botar o Chadwick Boseman lá pra falar e pra fazer uma apresentação engraçada, legal. Mas o problema é que, assim, só isso não seria suficiente, teria que ser algo a mais, e eu também não sei o que é esse algo a mais, entendeu? And the Oscar goes to... Ooh, ha, ha. And I thought my jokes were bad. Eu acho, cara, que existe um problema, daí eu não sei até onde, né, que a academia tá se portando com isso e tal, mas existe uma técnica, né, dentro do marketing e tal, que se chama rebranding, né, que é você refazer o seu branding. Branding é basicamente você fazer a criação da sua marca, você cria a essência da marca, você cria a linguagem da marca, você entende qual que é o público, né, que está consumindo aquela sua marca e tal, e aí você constrói toda a atmosfera ao redor dela. E em meio a isso você tem várias empresas modelo, né, por exemplo, você tem a Disney, e você tem lá a Disney World, por exemplo. Quando você vai lá, você entra num mundo à parte. Então você entra lá, existe toda uma atmosfera que te envolve dentro daquele mundo e tal. Parece que você está saindo do mundo que a gente vive no cotidiano e está indo para um lugar completamente fantasioso e tal. Então assim, eu acho que a academia ela precisaria justamente disso, de um rebranding. Ela precisava repensar toda a sua estrutura desde o começo. E aí eu estava até pensando assim, a gente teve o Oscar, ele
ele basicamente vive de um evento, né, que acontece grande por ano. É isso que eles vivem, é disso que se constrói a reputação. Só que a gente tá falando de um evento que é quase centenário já, né? Então, por isso que ele tem todo esse glamour e tal, envolve toda a indústria do entretenimento, blá 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 blá. Mas aí quando você vai olhar esses números de telespectadores, a galera que acompanha por rede social e tal, você vê um número baixo, você vê que a fórmula deles já não tá funcionando, começou a não funcionar. E aí se você pegar, por exemplo, a Netflix, que anunciou em janeiro desse ano que tem lá cerca de 117 milhões de assinantes, se a Netflix pegar e falar assim, gente, vou fazer um evento aqui, ó, só pra premiar os melhores filmes que estão no meu catálogo e não sei o que, é muito provável que a Netflix tenha mais engajamento, mais, sabe, mais importância pro público em geral do que o Oscar, porque a Netflix já tem um trabalho de marca e tal, completamente diferente do Oscar. Vende essa ideia pra eles. Pô, tô jogando aqui, ó, tô jogando no universo. Vai funcionar muito bem, eu acho. E aí funcionaria muito bem o voto popular da Netflix. Sim. Eles levam isso em conta. Exato. Não, e fora que quando você tem uma base de dados lá com os usuários, idade, faixa etária, gosto e tal, tipo, até a premiação você consegue direcionar, né, de outras maneiras. Então, por exemplo, o Oscar tá hoje preso lá na TNT e tal. Pô, por que não faz um negócio completamente aberto, transmite pelo canal, sabe? Coloca lá uma pessoa, um youtuber famosinho que vai ficar fazendo os comentários no canal deles, do YouTube, entendeu? Sei lá, começa a inventar, então, cara. Eu acho que assim, uma das provas de que isso pode funcionar é que, e inclusive poderia ser forma de se medir a audiência do Oscar, porque tem muita gente que em vez de assistir o Oscar, assiste a live do youtuber ou do crítico de cinema ou de sei lá quem, que tá lá fazendo a live enquanto vê. E daí a pessoa só fica sabendo quem ganhou por conta dessa live, entendeu? E essa forma como eles fazem a comunicação se aproxima dessas pessoas. Então esse é um caminho realmente, né, do tipo assim, olhar para o que eles estão fazendo, não precisa ser a pessoa que vocês estão pensando aí, que o youtuber desnecessário, mas pode ser alguém que encontra esse público, só que também nessa pegada, e na hora de fazer isso que o Rafa falou do rebranding, precisa pensar assim, quem raios é esse público, entendeu? É só o público que vai ver Marvel e sabe, e quer dar um Oscar pro Pantera Negra? Não sei não, eu acho que não, eu acho que teria que ser um outro público, entendeu? Eu acho que o Oscar dá muito tiro no próprio pé. Na última cerimônia, por exemplo, teve uma coisa que eu acho assim, que sinaliza isso muito bem, que era uma cerimônia que todo mundo já sabia que ela tinha um potencial para ter discursos altamente políticos, por causa de todo o clima do Me Too, por causa do próprio Corra e tudo mais. Enfim, e aí o que acontece? Teve toda a discussão do racismo no Billboard, como é que é? Billboard Outside Missouri, não é assim que chama? Isso. Enfim, 3 anúncios para um crime. E aí o que aconteceu? Com todo esse clima, ao invés do Oscar tentar fazer toda essa questão de capitalizar no discurso militante, que é tão comum, que tantas empresas já aprenderam a fazer, o que eles fizeram, que sim, e isso tem seus problemas, mas enfim, o que eles fizeram foi premiar quem desse o menor discurso. Vocês lembram disso? Toda essa brincadeira, que tinha um prêmio para quem ficasse menos tempo fazendo agradecimento? Sim. Porque era um esforço muito óbvio de cortar os discursos inflamados e políticos e tudo mais. E assim, que tiro no pé, porque são justamente esses discursos que geram repercussão, que vão pra internet, pras redes sociais e que motivam as pessoas a quererem assistir de novo, porque mexe com as pessoas, né? Então assim, eu sinto que é muito tiro no pé, ano após ano, e aí a cerimônia vai ficando desgastada, porque não se atualiza, e hoje em dia todo mundo tem atenção muito mais frágil, né? É muito difícil, assim, que essa geração mais nova assistir um filme no cinema sem olhar no celular, né? Tipo, a gente tá falando de uma sociedade onde a atenção é uma coisa muito cara pra gente e muito difícil de ter. A gente tem muito estímulo o tempo todo. E aí, se você não moderniza, se você não revoluciona a cerimônia, é impossível querer que chame a atenção das pessoas. Exatamente. Eu sou totalmente a favor disso e eu acho uma tristeza mesmo a gente ver que essa premiação, que é a premiação que todo mundo, sabe,
sempre esteve de olho ali e tal, ela vem minguando e parece que não existe ali um passo diferente. Isso que acaba sendo uma pena, né? Porque a gente vai vendo que, e como eu falei, é meio que uma tendência, né? A gente não vê mais hoje em dia unanimidade em nenhuma premiação grande, sabe? Parece que a gente já tá passando um pouco dessa fase, a gente tá evoluindo um pouco mais, sabe? Ninguém mais quer saber de quem que é o melhor, quem que é o mais isso, mais aquilo. Quem é o melhor pra mim, né? Pra mim, famoso. Eu acho o legal pelo menos eu acho legal do Oscar eu não costumo ficar muito, a não ser quando é uma coisa muito absurda, tipo, Linha de Pauta vem ganhar da Fernanda Montenegro, sabe? Isso daí eu não aceito. Desculpa, mas eu não aceito. Mas geralmente eu não sou de ficar bravo assim com, fulano ganhou, tá? Porque eu sei que existe uma certa subjetividade ali. Mas o que eu gosto no Oscar primeiro, a chance de você ver artistas discursando, tem o glamour, a brincadeira. Agora, tem umas brincadeiras, por exemplo, aquele negócio de eles irem pra aquele Kodak Center, aquele teatro do cinema, que eles saem e vão andando e vão entrando lá. Gente, aquilo é tão sem graça, aquilo demora uma vida. Umas piadas bobas, como aquela do jet ski, umas bobagens, assim. Acho que essas coisas, assim, eles deviam mudar, eles deviam tirar. E não tirar a premiação. Enxugar esses tipos de espetáculo bobo. Sei lá, ter mais apresentação musical, ter mais... Sabe aquela abertura que eu sempre gosto bastante? Poucas são as aberturas que eu não gosto, mas geralmente são aberturas que são boas. Investir mais nisso daí, em ter abertura, em ter uma abertura caprichada, ter alguns espetáculos musicais também. São 3 só, de repente estender um pouco mais e para ter mais números musicais que atrai muito público, em vez de ficar essas bobagens de umas piadinhas bobas que eles colocam ali. Eu acho que o Oscar é isso. Eu não costumo levar muito a sério a premiação na questão de definir o que é bom e o que é ruim, o que é melhor e o que é pior. Isso daí eu não costumo levar muito a sério. Ainda que eu acho que, sim, dá uma sobrevida pro filme que ele é indicado, e principalmente aquele que ganha, por exemplo, Moonlight, não teria a quantidade de audiência que teve se não ganhasse um prêmio. Eu acredito que não. Mas, fora isso, eu não costumo levar muito a sério como acho que é mais um guia de consumo pra muita gente do que um prêmio que premia a arte, sabe? Mas sem dúvida. Eu acho legal eu me divirto vendo o Oscar. Às vezes eu canso, mas no geral eu me divirto vendo o Oscar. E é triste quando você acaba o Oscar mais cansado do que feliz. Mais que o Oscar acaba logo. Mas é verdade. É verdade. Você torce assim, tipo, Moonlight ganhou e acabou o Oscar, vou dormir agora. É verdade. É triste você pensar isso, cara. É triste. É triste. Sim. E uma das ideias que eu pus até foi a de ele não ser necessariamente black tie. Eu acho que black tie é um negócio que não combina com a segunda década do século XXI, sabe? Tipo, todo mundo de terna, sabe? Então tem que ser vestido não sei do que. Então, a questão da moda é outro assunto, mas que ajuda, né, o Oscar a ter, tipo, uma certa audiência, esse glamour todo. Se você abre isso para mais possibilidades que não essa vestimenta tão quadrada, eu imagino que você teria mais uma coisa que vai chamar a atenção, entendeu? Junto com isso, junto com isso, somado à ideia dos discursos que vocês falaram, que eu também concordo, que todo mundo quer ouvir discursos, tem a questão de que as pessoas estão se conectando cada vez mais com pessoas. Elas não querem ver a cerimônia, a premiação, o filme. Elas querem ver o ator, o diretor, a pessoa que fez aquele filme, que compôs a música e que tem algo a dizer, né? Eu acho que é muito mais isso também. É dar voz pra quem tá fazendo esses filmes, pra falar e ir além do próprio filme que eles fizeram. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso, né, que vamos ter aqui pra gente dar aquela dica pra você que nos ouve ter uma semana mais leve, mais tranquila, né? Aliás, o nosso podcast hoje foi basicamente um podcast de plano detalhe pra academia, né? A gente pode dizer assim. A gente trouxe muita ideia aqui pra academia, acho que, né, se eles escutarem a gente, quem sabe aí, né, de repente vira alguma coisa. Bom, mas e aí, vamos
então das nossas dicas aqui. Dessa vez eu vou começar, já que eu finalizei o último plano detalhe, então vou começar aqui, inclusive para os nossos convidados irem se aquecendo. E meu plano detalhe é um canal no YouTube que eu tenho usado para quando estou em dúvidas de que escolha eu devo fazer. E é o Escolha Segura, um canal de YouTube que tem como princípio analisar produtos e dizer qual que é o melhor e tal. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui montando minha casa e tal, e o Escolha Segura foi um dos lugares que eu pesquisei sobre fogão, porque eu não sabia que fogão comprar. E aí eu fui lá e pesquisei e ele faz todo um review sobre fogão, fala sobre fogão de embutir, fogão que não é de embutir, fala sobre capacidade do fogão em si, né, do forno, fala da potência da chama, coisas que eu nem imaginava que um fogão tinha, ele explicou lá e eu consegui ter mais critério para escolher qual fogão que eu iria comprar. Então eu acho que é um canal sensacional, tem lá seus 500 mil inscritos e tal, o cara tá fazendo vários reviews agora sobre celular, faz também sobre equipamento de filmagem, fone de ouvido, drone, review de coisa pra caramba, já fez review de colchão, geladeira. Então quem tá aí a fim de escolher um bom produto, um que gaste menos, que seja econômico, que tenha melhor rendimento e tal, eu acho que o Escolha Segura é um ótimo lugar para você ir lá, ver o que você quer comprar, analisar e ter seus critérios aí, tá bom? Então esse é o meu plano detalhe. Gostou, Fernando? Foi bem vendido? Cara, ó, eu vou falar, eu sou viciado nessas paradas. Eu tô querendo, meu celular foi roubado, né? Uhum. Eu tô com o celular da empresa. É um celular mais simplesinho e tal. E eu tô namorando o celular aí. E aí eu ouvi a mesma resenha do mesmo celular umas 8 vezes. Eu não sei qual é o meu problema. Eu preciso pensar seriamente nesse meu vício. Porque eu fico vendo assim, Aí depois eu falo, não. Ele falou uma coisinha ali que é ruim, aí vou tentar outra, aí eu fico vendo outra, aí vejo umas 15 vezes. Porque hoje em dia, né, com o dólar aí a R$4, né, com os juros crescentes e tal, a gente precisa saber exatamente onde a gente vai colocar nosso rico dinheirinho, né? Então, eu acho que esse tipo de lugar assim, né, onde o cara faz review e tal e ajuda a gente a fazer escolhas mais seguras mesmo, eu acho que são essenciais hoje em dia, né? Então, acho que é um ótimo canal aí. E fica claro, eu vejo review, não vejo unboxing. Ah, bom, sim. É a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida, cara. Esses dias eu vi um que, não é mentira, eu vi um que é um cara que abria caixa de bombom e ele ficava analisando a caixa, ele abria a caixa, tirava o bombom, aí desembalava o bombom, aí analisava o formato do bombom, gente. E assim, caraca, quanto tempo você ficou? Quanto tempo você ficou assistindo isso, cara? Eu botei em 2 vezes o ver a velocidade. Porque eu falei, eu vou ver até o final porque eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Cara, eu vou mandar pra vocês pra mostrar que eu não tô mentindo, cara. Pelo amor de Deus. Absurdo, os caras fazendo um unboxing de caixinha de doce, sabe aquelas balas finas? Sei. Nossa, que coisa ridícula, Nossa, vamos lá, Clara, o que você trouxe pra gente de plano detalhe? Nossa, difícil. Difícil? Uma coisa qualquer no mundo, assim. Eu que ela ia falar, um canal de unboxing. Bom. Pode ser uma série, então? Lógico. Pode ser um livro e uma série, então. Opa, tá melhor passando ainda. na HBO Objetos Cortantes, Sharp Objects. Olha, que legal. É uma série muito interessante. A montagem dela talvez seja o ponto principal. A atuação também da Amy Adams tá maravilhosa. Uhum. E a HBO, ela tem, assim, né? Ela é muito característica na sua forma de fazer séries. Mas eu gosto. E aí, então, é uma minissérie. Vai ter uma temporada só, tudo indica. E aí, então, acaba esse final de semana. Uhum. E tá muito bacana. É uma minissérie. Ela é baseada num livro da Gillian Flynn. É um mistério, né? Uhum. E eles fizeram bem, assim, a adaptação. O livro é bem divertido, bem interessante. Mas, pra quem não lê o livro, eu não sei se eu recomendo ler o livro antes ou assistir a série. Vamos ver, que depende de como ela for acabar. Mas, assim, de qualquer forma, eu recomendo esse produto de mídia. Pra quem é mais de livro, vá no livro. Pra quem é mais de série, veja a série, então. Que é Objetos Cortantes. O livro tem o mesmo nome? Porque eu vi aqui, parece que o livro é na própria carne, é isso? Em português, ele foi traduzido assim, como na própria carne? Pode ser, faz sentido que seja. Ela escreve muito bem, né? Ela escreve muito bem, eu gosto muito
No Grande Exemplar eu achei o livro, assim, fantástico. O filme também, né? Sim, é legal, é bem legal. É nessa mesma vibe, né, da mesma autora, então parece bastante, assim, o estilo de escrita, o tipo de reviravolta, de plot twist que os dois produtos... Quantos episódios? Então, eu acho que vai acabar em 10, não, vai acabar em 8? Foi, essa semana foi o 7º, então vai acabar no 8º. Aí tá passando na HBO, 10 horas da noite, do domingo. Já me ganhou, hein? Então, eu peço série com 24. Meu tempo é muito curto pra 24 episódios. Então esses dois, série e livro, é isso, né? Pode ser. Tá ótimo, pô, sensacional. Fê, o que você trouxe pra gente de Plano Detalhe? As 4 vezes que eu participei aqui, eu indiquei um livro, indiquei um filme e a outra vez eu indiquei um álbum. Então eu vou pra outra mídia, eu vou indicar um quadrinho. É um quadrinho da Marvel. A gente fala que é da Marvel, você já acha que é de super-herói, mas na verdade não é. É chamado Namor às Profundezas. Conta a história de um grupo de expedição oceanógrafa, que eles vão em busca de Atlântida. Só que o líder do grupo, ele é um cientista cético que, na verdade, o objetivo dele é desmistificar todos esses mitos. Então o estudo dele é para provar que Atlântida não existe. Só que aí, ele vai se aprofundando assim no mar, e aí, tipo, vão acontecendo coisas. Coisas vão rolando lá dentro, tudo. E ele é escrito pelo Peter Milligan e desenhado pelo Stad Ribic. E o que é legal desse... Primeiro, ele é um quadrinho muito, muito curto, assim. Você lê numa sentada. Ele é bem rapidinho, ele é muito tenso, assim, tipo... E o artista, o Ribic, ele consegue criar uma tensão, assim, pelas expressões faciais, pela paleta de cor, pela forma como ele monta os quadros também, te dá uma tensão, assim, tipo... Você fica com medo de virar palha porque você não sabe o que vai vir depois. É maravilhoso. E assim, ele é muito fácil de achar. Acho que esse daqui eu comprei numa banca de jornal. Qualquer Amazon você consegue achar. Namor às Profundezas. Cara, é fantástico. Eu recomendo bastante. Quem não tá muito acostumado com quadrinhos, talvez seja até uma boa porta de entrada, porque foge daquela coisa do quadrinho popular de super-herói, sabe? É uma coisa muito mais densa, muito mais profunda. E assim, te põe pra botar a cabeça a pensar mesmo, te deixa tenso, cara. Facilmente você fica com medo de virar página lendo o quadrinho. Pô, que incrível, cara. Já me ganhou também. Já vou procurar aqui pra mim. Eu fico pensando que como a Marvel não pensou em fazer um filme dessa história, cara. Mas deve dar pra... Vai vir, hein? Uma hora vai vir. Porque o Namor, ele pertencia à Fox. E aí nessa toda, o Namor foi junto com o Quarteto Fantástico pra Marvel. Então tá com eles, tá? Se eles quiserem fazer... Não, mentira, o Namor ele voltou pra Marvel junto com o Demolidor. Quando o Demolidor voltou pra Marvel e aí o Namor foi junto. Então tá livre, se eles quiserem fazer, fica a dica. Porra, posso indicar só mais uma coisinha? Lógico. Eu prometi que eu ia indicar isso porque, cara, eu tô curtindo demais, que é o podcast O Presidente da Semana. Não sei se alguém já ouviu. Nossa, não conheço. Eu não ouvi, mas eu sei sobre É um podcast, acho que feito pela Folha de São Paulo. Cada semana, eles fazem um documentário em áudio sobre um presidente, desde o primeiro até o... Vai culminar no dia da eleição do primeiro turno, eu acho, que aí encerra. Então, cada semana vai ter um presidente. Assim, a edição é brilhante, sabe? Uma edição, assim, fantástica. O trabalho de pesquisa, eles convidam pesquisadores, historiadores para comentários, sociólogos para fazer participações. E assim, não é um podcast de mesa redonda, pessoa bate-papo, não. É um documentário, então tem o texto, tem o roteiro, é seguido, tem as inserções de áudio, de músicas da época, eles reencenam algumas cenas que talvez não tenham o áudio gravado, mas se tiver, eles colocam lá. Tem uma curadoria muito boa do material que é colhido. Assim, é muito interessante você ver a história do país, e assim, em detalhezinhos, assim, que... A não ser que você seja um historiador ou você seja alguém que realmente goste muito de história, mas que foge muito daquilo que você aprende na escola, sabe? É muito bom. E assim, são episódios até curtos, 40, 50, alguns são 30 minutos. É bem legal. Acho que agora eles estão no Médici, na ditadura militar. Então ainda tem alguns pra vir ainda, e já tem um material para se vocês quiserem assistir, ouvir desde o começo, mas é bem bacana, eu gosto bastante. Toda semana, tô lá, já tá naquela lista de que baixa automaticamente, sabe? Porra, incrível, cara, achei sensacional.
E aí, Dan, vamos fechar então esse plano de detalhe? Vamos. Vou indicar 3 coisas, 2 podcasts e um filme. Legal. O primeiro é um podcast mesmo, tipo, o podcast, não um episódio específico, que eu descobri faz pouco tempo, que chama Aparelho Elétrico. Eu achei bem legal, assim. Talvez não caiba pra todo mundo, porque ele é bastante focado em quem é freelancer. Então ele é um pouco sobre empreendedorismo, mas não empreendedorismo no sentido de, sabe, tipo, desses discursos. É uma galera que freela, basicamente, faz vários freelancers, trabalha como freela, tem um próprio trabalho, mas não no sentido de, vou empreender. Não, é tipo, é o meu trampo, entendeu? E eles discutem várias coisas bem legais, assim, uns papos bem profundos e tem uns episódios bem bacanas. Então vou indicar esse podcast, ouça o episódio que for mais legal. Tem um outro que eu já devo ter, não sei se eu já indiquei de podcast, mas um dos participantes já participou do nosso uma vez, que é o podcast O Lado Negro da Força, né? E tem o episódio 33, que foi na época do Dia dos Pais, né? Já faz umas semanas aí, que ele fez um episódio sobre paternidade. E eu tava ouvindo, eu achei espetacular. Ele é muito focado, né? Pra quem não sabe, O Lado Negro da Força é um podcast feito por negros e basicamente, não sei se para negros, acho que pra todo mundo, né? Enfim, até porque eu tô escutando. Mas é sobre negritude, sobre várias questões relacionadas a isso, e eles falam sobre paternidade, a relação entre pai e filho, né? Eles pegam um pai e um filho que eles conversam falam sobre a vida deles e tal. Aliás, um pai muito legal. Eu falei, pô, que cara gente fina, assim, sabe? Pessoal muito, muito legal. E eles falam muito sobre a questão, mas só falam sobre relação pai e filho, independentemente também de questões de raça, mas enfim, foi um papo bem legal, eu gostei muito. Então vou indicar esse episódio. É o episódio 33 sobre paternidade. E o filme que eu vou indicar, eu achei demais, porque eu descobri que ele tá na Netflix, não sei há quanto tempo ele entrou em cartaz. Ele é um filme que eu vi num voo, né? Tipo, esses filmes que você vê meio... Era pra eu estar com sono, querendo dormir no avião. Tinha esse filme, eu vi que ele era diferente, cabia certo, porque, tipo, não tinha muita opção de legenda e tal. Esse daí era em espanhol, tinha legenda em inglês. Falei, beleza, vamos ver. E eu adorei o filme. Ele é meio bizarro, na verdade, meio malucão, mas eu gostei muito. Fiquei meio puto que na ida eu não consegui ver ele inteiro, porque, tipo, 40 minutos antes do avião pousar, eles já não te deixam mais ver filme nenhum. Eu fiquei puto, mas terminei de ver na volta, sabe, da viagem. E aí foi bem legal. E aí eu descobri que ele tá na Netflix, então sugiro pra todo mundo. É um filme espanhol que fala sobre produtores de filmes, pessoas que vão produzir um filme, e aí a mulher do diretor quer ser a atriz, mas ele não deixa, porque, tipo, sabe, ele quer, enfim, uma outra atriz e tudo mais. Ele tem a ideia do filme na cabeça dele, e a esposa dele não caberia e tal. E aí tem toda uma questão, tipo, tem os amigos, aí tem uns outros que chegam meio de bico nesse jantar que é dado pra que a mulher tente convencer, né, a ser a atriz do filme, a atriz principal desse filme. E o nome do filme é um nome meio sugestivo, né? Ele se chama A Noite em que Minha Mãe Matou Meu Pai. Mas é muito legal, assim, é muito interessante, é divertido, besta de um certo jeito, de uma certa forma, mas é muito legal, então vou indicar porque ele tá na Netflix. A gente sempre reclama de falta de filmes dirigidos por mulheres, ele é de uma diretora espanhola, né, a Inês Paris, então fica aí a dica pra quem quiser, que vale muito a pena. Eu já coloquei na minha lista aqui. Eu também, já abri tá? aqui. É besta, ele é tipo comédia besta, mas ele é bom, ele é bizarro e bom. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 287, batemos esse papo aqui sensacional, né, sobre cultura pop, Oscar, categoria de Oscar, refazer Oscar, rebranding, marketing. Falamos aqui sobre tudo e tivemos aqui a participação sensacional da Clara, que foi a estreante aqui do dia, da noite, da vez aqui. Clara, primeiro eu queria agradecer sua presença aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo, né, para vir conversar aqui com a gente, e queria que você fizesse seu jabá aí. Fala um pouco do seu canal, como que as pessoas fazem para te assistir, te acompanhar, porque o seu vídeo, inclusive, foi fruto aqui de estudo nosso para que a gente viesse aqui bater esse papo também. Muito obrigada, adorei participar, fiquei muito feliz com o convite. Eu não gravo podcast sempre, mas eu sempre adoro, acho ótimo. Mas, é um canal no YouTube que chama Mimimídias, o endereço é youtube.com/mimimídias. A gente trabalha com um gênero de vídeo que chama vídeo ensaio.
que ensaio é um gênero textual, né, que fica entre o artigo acadêmico, mas ele tem um pouco de texto literário também, porque ele permite certos experimentos, assim, com forma. Então a gente faz isso em forma de vídeo. Os nossos vídeos sempre envolvem muita pesquisa e a gente leva os assuntos que a gente trata sempre muito a sério, e a gente tem esse certo rigor acadêmico. Todos nós somos crias da academia, né? Então a gente somos 3 pessoas, eu, Tavos e o Léo. É isso, a gente faz vídeos ensaios todas as quintas-feiras sobre produtos de mídia variados e questões técnicas sobre mídia. Todo mundo convidado a assistir. O meu Twitter é @claramateus. Tô sempre lá falando bobagem, aí não é nada sério no Twitter, não. Mas eu sempre posto quando tem vídeo novo por lá também. Pô, sensacional, sensacional. Fica aqui também a dica pra ir ver lá o vídeo que a Clara fala, Oscar de melhor filme, como não funciona. É muito bom também. Tá aí mas se você quiser entender um pouco mais, né, também como o Oscar funciona ou não funciona, tá aí esse vídeo da Clara, muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Em épocas de que a gente contesta tanto essa coisa da influência do YouTube nas pessoas, canais como Mimimídias tem que ser valorizado mesmo, é muito bom. É, exatamente. Gente, obrigada, assim eu vou ficar metida. É isso aí, é verdade. Fernando, muito obrigado também pela sua presença, você já é da casa, né, tá sempre aqui com a gente e tal, mas eu tenho sempre que agradecer essa parceria de sempre, porque é sempre bom receber você aqui, um cara estudioso, que tá sempre, né, envolvido aí com o que tá acontecendo no entretenimento e tal, é sempre bom ter suas opiniões aqui, cara, muito obrigado também. E eu agradeço, é sempre um prazer fazer parte, escrever pro Cinemação e tá aqui falando de cinema ou de assuntos relacionados a cinema, é sempre prazeroso, a gente sempre aprende mais, né? Acho que o legal do podcast é isso, é uma troca de conhecimento que só agrega, cara. Exato. Estou sempre agregando com vocês. E diz aí também, né, suas redes sociais e tal, vai que a galera de repente fala, pô, vou lá cornetar o Fernando. Então, evite conectar. Então, meu Twitter é Fê mesmo. Quem quiser me procurar lá, procura por Fê mesmo. E também o Twitter do Artcines, que é o site que eu tenho, com algumas pessoas que escrevem críticas quase que cada 3 dias tem algum texto novo lá. Não meu, porque eu não tenho tempo para escrever mais. Mas tem uma galera empenhada nisso. E também tem um canal no YouTube, Artcines, que eu também faço vídeo ensaios. Se quiser ver alguns, a gente tá com uma parceria legal com um site chamado Além do Roteiro. A gente tá fazendo vídeos focados em roteiros. O primeiro é uma contextualização sobre a Jornada do Herói, então tá bem bacana. Conheçam lá também o Além do Roteiro, que é um parceiro nosso. E também tô com o podcast do Plano Sequência. É um podcast dedicado à análise de filmografias de grandes cineastas. A gente tá lançando essa semana um sobre o Djibril Diop Mambete, que é um senegalês genial, um dos precursores do cinema africano. E ter a oportunidade de poder falar de um diretor africano que pouca gente conhece e poder divulgar isso, pra mim é sempre maravilhoso. Então, quem quiser puder dar uma prestigiada lá, só procurar pelo Plano Sequência que vocês vão encontrar lá. Sensacional. Dan, é isso aí. Eu tenho sempre agradecido o Dan no final, porque eu percebi que nos podcasts antigos, o Dani entrava agradecendo, e aí eu falei, caraca, o Dani agradece, eu agradeço o convidado e ninguém agradece o Dani. E aí agora eu entro e falo, porra, Dani, muito obrigado também por você estar aqui, cara. É verdade, mas os antigos, tipo, recentes? Porque lembra que você entrava pra agradecer os convidados e em seguida eu fazia o fechamento, né? E aí você falava, você falava assim, pô, obrigado, por exemplo, obrigado Clara, obrigado Fernando, obrigado Rafa, e é isso aí, daí eu falava, o podcast chegou no final. Aí depois eu comecei a escutar, falei, caraca, ninguém nunca agradece o Dani, mano. Então agora eu entro e agradeço. É que eu sempre termino com uma frase de efeito, né? Mas tudo bem. Ou alguma piada ruim. Mas é isso. Aí é frase de efeito, né? Mas é isso mesmo. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Clara. Obrigado, Fernando. Valeu, Rafa. E obrigado a todo mundo que percebeu nesse podcast e chegou à conclusão de que Humberto Gessinger estava certo. O pop não poupa ninguém. É isso aí. O podcast Cinemação 287 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.